Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Bem, hoje para a nossa aula de física eu trago a matéria Associação de Geradores e por isso que aqui nesse slide eu estou mostrando aqui para vocês, né, tipos diferentes de associação com pilhas, né, que são geradores elétricos. Mas vamos entender melhor para que servem essas associações diferentes, né, por que elas existem, né? Então, vamos começar com a associação em série de geradores, ok? Então, primeiro falando sobre o objetivo de uma associação em série, que é aumentar a potência fornecida através de um aumento da força eletromotriz do sistema. Então, quando eu associo, conforme está aqui ó, nessa figura, isso é uma maneira da gente poder associar. Repara que as pilhas elas estão uma do lado da outra, mas aqui eu posso dizer, ó, se esse é o polo positivo e aqui embaixo é o polo negativo, então o polo positivo de uma está sempre ligado ao polo negativo da outra, tá? Então aqui é o positivo, aqui é o negativo, aqui vai ser o positivo, repara, ó, o negativo com o positivo da outra estão ligados. E por aí vai, ó, negativo com positivo ligados. Então, quando você tem esse tipo de associação, que pode vir assim com essa representação, ou assim também, que é muito mais comum, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, quando eu vejo assim também, né, sem uso de fios para poder, né, pegar a ligação entre os polos positivos e negativos, a gente está falando de uma associação em série de geradores. Bom, então nessa associação, o polo positivo de um gerador liga-se diretamente ao polo negativo do outro, como mostra a representação. Aqui a gente já vê aqui do lado, ó, onde eu estou apontando, um esquema, tá? De o que acontece, né, com a força eletromotriz, com a quantidade de corrente, resistências internas, né, nesse tipo de associação. Então, aqui, ó, aqui eu tenho um gerador, aqui eu tenho outro gerador, estou circulando aqui, e aqui eu tenho um terceiro gerador ligado aos polos, aos terminais A e B, tá? Então, a corrente, ela está passando por aqui, por esses, né, por esse trecho. A gente percebe que para cada gerador você tem uma quantidade de DDP. A DDP total seria o equivalente à soma dessas três quantidades, tá? Então, a minha DDP equivalente total seria esse mais esse mais esse, tá ok? A minha força eletromotriz, que fica geralmente aqui, né, representada entre esses tracinhos, né, menor e maior, o negativo e o positivo, essa quantidade aqui na associação em série, por isso está ES, né, força eletromotriz da série, seria o equivalente à soma também desses três, tá? E a minha corrente, ela é a mesma, passando por aqui. E a minha resistência interna dessa associação em série, o RS, seria o R1 mais o R2 mais o R3, já que é uma associação em série também de resistores. Então, essas são as características. A corrente elétrica que atravessa todos os geradores é a mesma. A força eletromotriz da associação é a soma das forças, né, eletromotrizes. Não sei se eu conjuguei bem aí o nome, né? Enfim, dos geradores em série. Então, né, quando você quer falar de uma força eletromotriz total na associação em série, basta somar os valores de cada uma. A resistência interna da associação também é a soma das resistências internas dos geradores. E a DDP total também é a soma, né, de cada uma das DDPs dos geradores. Então, é bem tranquilo quando a gente está falando de associação em série, né? É só a ideia de somar tudo. Então, um exemplo. Aqui ele pede para a gente determinar a intensidade da corrente no circuito. Então, aqui eu percebo que eu tenho um gerador. Isso daqui seria uma resistência interna para esse gerador. Aqui eu tenho um outro gerador, tá?
Então, eu tenho um gerador aqui e eu tenho outro gerador aqui, tá certo? E aqui do lado de fora eu tenho uma resistência no meu circuito externo, um valor de R, ok? Bom, ele quer a intensidade da corrente no circuito. Então, primeiro, eu preciso conhecer a força eletromotriz total nesse tipo de circuito. Então, o meu ES, né, lembrando que esse S é de série, seria a soma da força eletromotriz de um gerador com de outro gerador. Então, nesse caso, vou dizer que esse daqui seja o primeiro. Então, seria 6 mais 8. Isso vai dar 14 volts, tá certo? Então, essa seria a força eletromotriz total. Bom, a resistência interna, tá? Vou botar RS, né, conforme ele estava mostrando. Queria escrever interna. Então, vou botar RS. Então, meu RS aqui, tá? Vai ser os 4 ohms mais 3 ohms. Então, isso vai dar 7 ohms. Isso para resistência interna. E eu tenho um resistor externo ainda de 3 ohms, né? Que eu não posso esquecer. Bom, se a gente for pegar a lei de Ohm-Polé, então aqui vai ser o meu E da associação em série, o meu R da resistência externa e a resistência interna da associação. Então, eu vou ter aqui 14, aqui vai ficar 3 mais 7, isso vai dar 14 sobre 10, que é igual a 1,4 amperes, ok? Então, essa seria a corrente, a intensidade da corrente passando aí, tá bom? Bem, e agora vamos falar da associação em paralelo, ok? Bem, existem dois objetivos, duas finalidades para você poder associar, sim, os seus geradores. Então, o objetivo da associação paralelo também é aumentar a potência fornecida, só que através de um aumento na intensidade da corrente elétrica, tá? Então, você faz com que a corrente elétrica aqui fique maior. Outra finalidade é diminuir a corrente em cada circuito, a fim de não danificá-lo, mantendo a corrente do sistema acima dos seus limites, ok? Então, você diminui o valor da corrente elétrica, né, do seu circuito, para não poder danificar nada por conta dessa corrente que vai estar passando aí. Nessa associação, os polos positivos são ligados a um único polo. Então, aqui, olha, todos os positivos foram ligados juntos, né? Tem aqui essa linha que liga todos eles, e todos os polos negativos também foram ligados juntos, né? Que nem mostra aqui embaixo, tá ok? Então, essa é uma representação da ligação em paralelo. Bom, só é prática a associação em paralelo de geradores quando eles são iguais, isso é importante dizer, tá? Então, se você está lidando com geradores de mesma força eletromotriz, beleza, você consegue fazer uma associação paralela entre eles. Pois a associação de geradores diferentes pode resultar num dispêndio inútil de energia. Só há sentido, então, em associar geradores de mesma força eletromotriz. Então, aqui a gente vê um exemplo, um esquema, né, de três geradores, isso mesmo, né? Então, aqui, ó, esse aqui é um gerador, esse daqui, ó, é outro gerador, esse aqui é um outro gerador. Tá? Então, imagina 3 pilhas associadas dessa forma, ok? E todas elas têm a mesma voltagem, têm a mesma força eletromotriz, tá? Então, se a gente quiser, né, falar em gerador equivalente, quer dizer, se eu tivesse que substituir num circuito essas 3 pilhas, esses 3 geradores, por um único que tivesse o mesmo valor, eu teria que tomar a consciência dessas características.
Então, a primeira que a corrente elétrica ela vai se subdividir para cada gerador. Então, a gente entende aqui, ó, que quando chega a corrente elétrica, que sai desse polo, vai haver uma quantidade de corrente elétrica que passa aqui, uma outra quantidade de corrente elétrica aqui e outra aqui. E a gente entende que esses valores sejam o mesmo, desde que a gente esteja trabalhando com geradores iguais, que também tem a mesma resistência interna, o mesmo valor, né, de resistência interna. Então, essa corrente é subdividida igualmente, tá? A força eletromotriz da associação, ela é igual àquela de cada um dos geradores associados. Então, se eu tenho 3 geradores, cada um vale 1,5 V, a minha força eletromotriz total é 1,5 V. Eu não somo, eu mantenho o mesmo valor de cada uma delas. É o que acontecia com a DDP, né? Quando você tem uma associação de resistores, a gente não pegava, se eu tenho 3 resistores ou 4 resistores, sei lá, ligados em paralelo, para cada um desses resistores ligados em paralelo, a gente tinha a mesma DDP. Continua a mesma ideia. Você vai ter a mesma força eletromotriz para todos eles juntos, tá? Agora, quando você está falando de resistência interna, aí eu tenho que lembrar de como era a associação de resistores. Então, se tratando de uma associação paralela de resistores, a minha resistência equivalente, que aqui a gente vai chamar de RP, né, por causa do paralelo, seria a soma desses 3, do inverso desses 3 valores de resistência interna. Então, tem 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, tá? E a DDP total, lógico, ela é igual, né, à DDP de cada um deles, tá certo? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Exemplo 2. Você tem 2 geradores iguais, tá? Então, aqui, ó, isso tudo aqui é um gerador. Isso tudo aqui é um gerador. É importante dizer que o gerador ele envolve também o valor da resistência interna, tá? Então, você tem 2 geradores iguais com força eletromotriz de 20 volts cada um e resistência interna de 1 ohm. E eles são associados conforme está aí na figura. Bom, a corrente elétrica indicada pelo amperímetro ideal, que é esse Azinho aqui, ó, ele vale 4 amperes. E daí, a ideia é tentar calcular o valor dessa resistência externa, tá? Esse valor de resistência aqui tá aí, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é tentar associar, né, ver como fica o valor da força eletromotriz quando você tem esses 2 geradores em paralelo e como fica o valor da resistência interna, tá? Então, nesse caso aqui, a força eletromotriz, quando você está falando de associação em paralelo, é a mesma. Então, é de cada um deles, no caso, 20 volts. Agora, a resistência, né, equivalente, que eu vou chamar de 1 sobre RP, vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R. Então, isso vai ficar, né, 1 sobre 1 mais 1 sobre 1. Então, vai dar 2, né? Só que aqui eu não posso esquecer que eu estou pegando o inverso de RP e estou igualando com 2. Então, isso seria o equivalente a RP 1 sobre 2. Quer dizer, vai dar meio, né? Meio ohm como resistência equivalente para esses 2 valores de 1 e 1, tá certo? A gente poderia também, ao invés de ter trabalhado dessa maneira, lembrar também, quando a gente estava falando de associação em paralelo e os resistores eram iguais, eu tenho 2 resistores, cada um vale 1, eu poderia já pegar 1 sobre 2 e já dava o valor também aí direto. Por fim, então, isso já foi feito. Agora vamos pegar a lei de Ohm-Poler, sabendo que aqui em cima a força eletromotriz é dessa associação em paralelo. Aqui vai estar o R que a gente quer calcular, né, do circuito externo. E aqui a gente vai somar com a resistência equivalente dessa associação em paralelo. Então, aqui eu já sei que esse I vale 4, esse RP é 20, aqui o R eu não sei quanto é, quero descobrir, e o meu RP vale meio.
Então, aqui, ó, vou botar 1 embaixo, vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 4 vezes R mais 4 vezes meio vai dar 2, igual 1 vezes 20 vai dar 20. Então, eu vou ter 4R igual a 20 menos o 2. Continuar aqui do lado, ó. Então, vou ter 4R igual a 18. E 18 divididos por 4 vai dar o equivalente a quanto, gente? Se fosse dar uma simplificadinha aqui, vou botar 9 por 2, isso vai dar 4,5. Então, esse é o valor da minha resistência externa. Ela é de 4,5 ohms, tá certo? E é isso. Nossa aula hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Bye, bye. Até a próxima.